Prezados irmãos e irmãs do canal Arte Espírita em Foco, estamos aqui para divulgarmos o livro Retalhos de Poesia, que são prosas poéticas que foram elaboradas falando a respeito das passagens de Jesus. Então, quem nos acompanha aqui no canal, já viram que nós estamos trabalhando esses textos de prosa poética falando de Jesus, que é sempre importante para nós refletirmos. E hoje o texto que nós vamos ler intitula-se O Nascimento do Deus Novo. E o texto nos fala o seguinte: eu, seguindo as orientações do mestre Arquimedes, fixei-me na Palestina, aguardando confiante a vinda do poeta divino, daquele que viria a enfeitar a terra com as cores do seu olhar amoroso. Durante o período que vaguei na Palestina, aprendi o aramaico. Nas praças, declamava os poemas homéricos, principalmente as aventuras de Ulisses, o Arguto, e de Aquiles, o guerreiro imbatível. Os ouvintes surpreendiam-se como um negro, aparentemente desprezível, era capaz de declamar poemas tão difíceis. Ao final das declamações, algumas moedas tilintavam no chão. Eu entrava em qualquer taberna, tomava um prato de sopa suculenta, fumegante, comia pedaços saborosos de pão de cevada, tomava banho nos rios, dormia ao relento. De vez em quando, alugava um tear para fabricar algumas tangas. Andava descalço e seminu, com trangas africanas que cobriam as minhas partes íntimas. Andava com uma pequena lança de madeira. A ponta era embebida com veneno de cobra. Eu conseguia imobilizar temíveis pitões, uma das cobras mais perigosas do mundo. De suas presas, retirava o veneno, embebia a ponta da lança com ele. Aprendera o segredo das cobras com feiticeiros africanos. Para subjugá-las, evocava Elegbá, o mensageiro do céu e da terra. Elegbá aproximava-se de mim, influenciava minhas mãos e, sob sua proteção, eu neutralizava os botes e os fascínios das cobras, removendo de suas presas o veneno infalível. Até que certa noite um fato marcante aconteceu. Certa noite, eu vi uma imensa estrela no céu e perguntei ao vento: Vento, que estrela é aquela? E ele respondeu-me: hoje, na cidade de Belém, nasceu um poeta que acalmará as tempestades da alma humana. Ele convocará todos os poetas de boa vontade para declamar o seu canto. Vá até a cidade de Belém e prepare-se. Ele convocará todos os poetas de boa vontade. Perguntei às flores: Flores, que estrela é aquela? E elas responderam: na cidade de Belém acaba de nascer um jardineiro que modificará a essência de todos os perfumes. Ele trouxe nas mãos uma ânfora luminosa, onde guarda os sabores dos espíritos imortais. Ele cantará uma sonata divina, entoada por poetas celestiais, que enxugará as lágrimas dos infelizes do mundo. Porém, para sentir o seu perfume, é necessário que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário que possua os desprendimentos e os sentimentos da renúncia dos pobres de espírito, transformando seus sonhos em pétalas luminosas.
Vá até Belém ao encontro deste jardineiro divino, que ele te fornecerá semente de girassol, embebidas em recortes de luar, para compreenderes que tu és o sol da terra. Perguntei às estrelas: Irmãs estrelas, que astro-rei é aquele que possui o fulgor do sol em plena noite? Elas responderam: Na cidade de Belém acaba de nascer a estrela de Davi. Uma virgem espiritual iluminou seu ventre com as luminosidades dos poemas insondáveis e germinou uma estrela. Agora o suave menino repousa nos braços da angelitude materna. Alimenta-se com o néctar da Via Láctea. Brilha em seu coração pedacinhos de pequenos sóis. Palpita em seus lábios os segredos do Pai Celestial. Ele precisou de muito tempo para apequenar a sua luz e caber no frágil corpo de uma criança. Vá até Belém e o reverencie. Chegou a hora de aprenderes um poema diferente que mudará os rumos da humanidade e os teus rumos também. Após ouvir as orientações do vento, das flores, das estrelas, peguei o meu cajado, empunhei minha lança, disposto a aprender com o menino que nascera a beleza do seu inesquecível poema. Fui na direção de Belém e o tamanho da estrela aumentava cada vez mais, à medida que me aproximava da cidade. Então, ouvi uma voz toda entroante que dizia: Eis que hoje nasceu meu filho bem-amado. Bem, meus irmãos, então esse é o texto falando sobre o nascimento de Jesus de uma forma poética. E o que nós podemos falar a respeito? Jesus, então, ele trouxe, dentre muitas coisas para nós, trouxe a mudança de paradigma da ideia de Deus. Antes de Jesus, o Deus que era pregado pelas religiões politeístas era um Deus vingativo. Então, se nós tomarmos como parâmetro Roma, que era a grande potência da época, o deus maior dos romanos era Júpiter. E de que maneira que Júpiter agia? Júpiter, ele agia como um ser humano. Ele se encolerizava. Ele era um homem idoso, muito forte, muito poderoso, e ele detinha nas mãos os raios, os relâmpagos. E quando ele estava irritado, durante as tempestades, aí os relâmpagos representavam a ira de Júpiter. E ele castigava as pessoas fulminando. A gente sabe que naquela época não haviam muitos abrigos, né? Muitas pessoas dormiam ao relento. E aí, se estava chovendo, você estava lá dormindo debaixo de uma árvore, vinha um raio e fulminava você. Aí qual era o entendimento? Isso aí porque Júpiter castigou essa pessoa. Júpiter estava encolerizado e ele castigou essa pessoa. Então, a ideia que tinha-se de Deus era essa. Era Deus, logicamente, o Deus pagão. Mas também havia o Deus de Israel, que era o Senhor dos Exércitos, que também era um Deus vingativo, também era um Deus que castigava. Tanto é que o Velho Testamento ele tem uma outra conotação. A gente sabe que, logicamente, que é uma conotação simbólica, mas tem uma outra conotação que nos mostra um Deus que se vinga, um Deus que castiga. Então, Deus ele ia à frente dos exércitos de Israel e castigava os seus inimigos. A gente vê, por exemplo, naquela passagem do Deus Baal, que tem o profeta Elias. Ele evoca o Senhor e o Senhor coloca fogo, naquele altar de Baal, e depois os
sacerdotes são mortos, são passados no fio da navalha, no fio da espada. Então era um Deus de vingança, um Deus vingativo. Era o Deus que se colocava. Além dessa ideia do Deus vingativo, era um Deus também que privilegiava algumas pessoas em detrimento de outras. Então, por exemplo, para o judeu, Deus escolheu a raça hebraica como seu povo escolhido. As demais raças eram gentios, eram pessoas desprezíveis, né? Eram pessoas ignorantes, que mereciam descrédito. E em relação aos romanos, é a mesma coisa, né? Aquela pessoa que era da elite, aquela pessoa rica, que tinha poder, que era senador, que era político, era imperador, eles eram chamados amados dos deuses, né? Tanto é que a gente, esse personagem, né, do relato, né, da narrativa poética, ele é um poeta, ele declama a Ilíada e a Odisseia nas praças gregas, né, nas praças gregas e na Palestina, e sai declamando, né, a Ilíada e a Odisseia, que são obras de Homero. E naquela época mostrava-se que os deuses tomavam partido mesmo das pessoas, né? Então havia aquela ideia de que Deus ele gostava mais de umas pessoas e menos de outras. Então, por exemplo, na guerra de Troia é mostrado que Minerva ficava do lado dos gregos e outros deuses ficavam do lado dos troianos. Quer dizer, então essa ideia de Deus com parcialidade, com escolhas, também era o que existia na época. Então, Jesus trouxe a ideia de um Deus novo. Primeiro, um Deus que iguala todos os homens. Então, não tem essa questão de achar assim, não, você é da elite, você é dessa religião, você é escolhido, você é ungido. Aquele outro ali, que é daquela outra religião, ele está fora, ele está no inferno, ele não vai ser acolhido. Ele não é amado por Deus. Então Jesus, né, trouxe uma reflexão mostrando que Deus é extremamente bom, justo e misericordioso. Ou seja, ele iguala a todos os homens. Então não tem essa história de que porque você é rico, você é melhor do que aquele que é pobre. Tanto é que uma passagem emblemática desse entendimento é aquela parábola de Abraão, de Lázaro e o homem rico. Então Lázaro era aquele mendigo que vivia lá pedindo esmola, com o corpo todo cheio de chagas, e o homem rico dava lá umas migalhas para ele. Aí quando eles morreram, né, o Lázaro foi para o reino dos céus, e o homem rico ficou lá numa situação de sofrimento, porque era extremamente egoísta. Aí ele pede, né, a Lázaro que vá na casa dos irmãos dele para alertá-los. Aí o Abraão, que está junto com Lázaro, né, que é um patriarca judaico, fala assim, se ele não ouviu os evangelhos, não vai ser a Lázaro que eles vão ouvir. Quer dizer, então, essa ideia de parcialidade divina, né, mostrando que, não, aquele é rico ali, ele dá mais esmola, ele dá mais dízimo, ele é mais beneficiado por Deus do que o outro. Não. Para Deus, todos nós somos iguais. Não existe parcialidade. Não existe porque, você é mais inteligente, você é PhD, você tem dinheiro. Não. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, esse sentido de igualdade perante Deus é algo que incomodava muito naquela época, porque as elites, né, achavam que eles eram melhores que a plebe, achavam que eles eram mais poderosos que a plebe. Então essa foi um sentido que Deus, essa ideia de Deus novo, né, esse nascimento dessa ideia nova, desse novo paradigma, dessa nova
visão de Deus foi Jesus que trouxe a partir do seu nascimento, desde o seu nascimento. Por quê? Porque ele nasceu no estábulo, né? Ele não nasceu na elite, ele não nasceu nas famílias dos rabinos, ele nasceu no estábulo. Então Jesus já mostrou que Deus, ele é para todos, ele veio para todos, ele não veio, perante ele todos nós somos iguais. A outra coisa também que Jesus trouxe para nós, a ideia desse Deus extremamente bom e misericordioso, que foi um contraponto àquele Deus vingativo que nós falamos. Na parábola do filho pródigo está bem claro isso, né? Então, o filho pródigo somos todos nós, quando nós nos afastamos da vontade de Deus através das nossas atitudes impensadas, jornadeamos durante um longo tempo caminhos errados, mas quando nós nos arrependemos, quando nós desejamos uma renovação, Deus nos recebe de braços abertos para que nós sejamos perdoados e para que nós retifiquemos os nossos caminhos. Logicamente que esse perdão ele está relacionado a você ser responsável por aquilo que você fez. Então, por isso que a doutrina espírita nos alerta em relação à reencarnação. Então, se você fez o erro, se errou, se você fez coisas ilícitas, quando você se arrepender, quando você retornar aos braços de Deus, você terá que ser responsável pelo que você fez. Quer dizer, você vai ter que reencarnar, vai ter que reparar os erros praticados. Mas Deus ele é infinitamente bom e misericordioso. E Deus é tão bom e misericordioso que ele nos permite, através da reencarnação, o esquecimento dos nossos erros. Então, esse esquecimento dos nossos erros, Deus permite para nós. E aí tem aquela passagem que nos fala, que Jesus nos fala, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que é uma conversa que ele tem com Nicodemos, que Nicodemos à noite vai procurá-lo querendo orientação, e Jesus esclarece a ele. Aí, como Nicodemos fica em dúvida, Jesus fala: se você é mestre em Israel, não entende, que dirá os demais? Né? Então, quer dizer, Jesus, aí é dito que, não, porque não existe reencarnação na Bíblia, no Novo Testamento. Existe, essa passagem é bem clara. Tem aquela outra passagem também que Jesus nos fala, ele é o Elias que há de vir. Né? Elias já veio e não foi reconhecido, ou seja, mostrando que João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias, esse mesmo que tinha mandado decapitar os sacerdotes de Baal. Né? Então ele mostra isso. E no Monte Tabor também é dito, não, porque é proibido evocar os mortos. Mas no Monte Tabor, Jesus, quando ele se transfigura diante dos seus discípulos, ele nos mostra Elias e Moisés conversando com o Mestre. Os discípulos presentes e Elias e Moisés conversando com Jesus. Então, quer dizer, naquele momento, houve uma comunicação de além-túmulo. Então, essa é a história de falar assim, não, é proibido os espíritos se comunicarem, também não é verdade. Então, essa ideia do Deus novo, quer dizer, esse Deus que nos permite uma visão ampla, isso se deu a partir do nascimento de Jesus. E aí eu vou contar para vocês aqui um fato que eu creio que vai ilustrar bem o que a gente está falando. Outro dia eu estava no ônibus e aí entrou um rapaz, morador de rua, pedindo dinheiro. Final de mês ninguém tem, né? Aí ele ficou pedindo, e aí teve um momento lá que ele ficou assim meio chateado, né? Falou, poxa vida, será que nenhum de vocês não tem nenhuma moedinha? Não tem uns 5 centavos para me dar? Aí levantou-se uma senhora e falou assim, meu filho, eu tenho uma moeda aqui de ouro para você. Eu vou te dar essa moeda de ouro, você quer? Aí ele ficou assim, né? Moeda de ouro? Eu tô aqui com uma moeda de ouro. Você quer? Eu vou te dar agora, você quer? Aí ele, eu quero sim senhora. Aí ele tá pensando que é uma moeda mesmo, material. Aí ela falou assim, eu vou orar por você, eu vou pedir a Jesus
para que ele te fortaleça, e essa é a maior moeda, o maior prêmio que você pode receber. Eu vou orar aqui. Aí virou para os passageiros, isso ela falando alto, né? Levantou e falando, ó, aí virou para os passageiros, falou assim: meus irmãos, vamos orar pelo nosso amigo, a gente não está podendo ajudá-lo com dinheiro material, mas a moeda espiritual não tem preço, né? Moeda espiritual não tem preço. Então eu pediria que vocês ficassem sentados, vamos fechar os nossos olhos e vamos juntos orar pelo irmão. Eu vou fazer uma prece, vocês me acompanhem mentalmente. E a prece dela foi tão tocante que o motorista do ônibus parou o ônibus, desligou o ônibus e ficou orando junto. Aí quando ela terminou, o rapaz de rua estava em prantos e abraçou a nossa irmã, falou assim: olha, senhora, muito obrigado, que isso aí foi para mim a moeda de ouro de hoje. Eu estava desesperado, estava sem saber o que fazer, já estava achando que Deus tinha me abandonado. Essa sua oração me deu ânimo novo. E saltou. E aí a senhora sentou de novo, o ônibus continuou andando. Quer dizer, isso aí é essa ideia do Deus novo. Quer dizer, essa opção que nós temos que ter por aqueles que são mais necessitados, para aqueles que são mais pobres, para aqueles que precisam de ajuda. Porque quando a gente fala em caridade, né? Muitas vezes a gente restringe a caridade a você dar coisas às pessoas. Ah, eu vou te dar um dinheiro, vou te dar uma bolsa de compra, mas a caridade espiritual, que é propiciada, né, através da tolerância, da compreensão, do amor ao próximo, ela não tem preço. E ela é muito mais importante, às vezes, do que você pegar e dar um dinheiro para a pessoa. A gente, se, por exemplo, fosse em outra época do mês, início do mês, o pessoal tivesse com grana, fazia uma vaquinha ali de R$2 e tal, dava para ele, ele saltava, gastava aquele dinheiro, daqui a pouco estava com fome de novo. E aquela pressa, mas vai resolver o problema dele? Não sei se vai resolver o problema dele, pelo menos naquele momento aliviou a situação dele, né? Chamou para perto dele o anjo da guarda daquele irmão, para que ele tenha, né, uma dimensão nova, ou tenha algo a ser estabelecido na sua vida, para poder ter um caminho melhor. Tem também aquela passagem que vocês devem conhecer do Bezerra, né? Que a gente até já falou aqui numa outra ocasião, que o Bezerra já estava praticamente sem nada, já estava nada de dinheiro, né? Aí chegou um rapaz na FEB, e o Bezerra era presidente da FEB, falou assim: doutor Bezerra, o senhor podia me dar um dinheiro que eu estou desempregado e tal. Aí o Bezerra já tinha dado o anel dele de formatura, não tinha nada. Aí o Bezerra falou assim: olha, eu vou te dar um abraço, meu irmão. Te dar um abraço e vou pedir a Deus para te ajudar. Aí deu um abraço nele. O rapaz foi para casa e no dia seguinte ele voltou para agradecer ao doutor Bezerra aquele abraço. Ele falou assim: olha, quando eu saí daqui, eu encontrei uma pessoa que me ofereceu emprego e essa pessoa adiantou o pagamento, e com certeza aquela pessoa foi porque o senhor orou por mim e a sua prece me ajudou bastante. Então, meus irmãos, e nascimento do Deus novo. Então, que Deus novo é esse? Esse Deus que é misericordioso, esse Deus que está ao lado dos mais pobres, dos mais necessitados, esse Deus que não faz diferença entre pessoas, e é esse Deus que nós temos que introjetar em nós. Nós estamos mais uma vez sendo convidados pela doutrina espírita a introjetarmos esse Deus novo, esse Deus que Jesus trouxe para nós, esse Deus que tem poesia, que tem amor, que tem carinho, que tem uma outra possibilidade, para que nós, ao longo desse ano, a gente já
gravou aí no princípio do ano, né? Aquele conto, né? Falando sobre pessoas que constituem uma vanguarda, né? O 0,1% da humanidade que está tentando melhorar. Então, nessa vanguarda estão aqueles que desejam permitir que esse Deus novo nasça dentro de si mesmo. E esse Deus novo que Jesus trouxe naquele dia memorável em que ele voltou ao plano terreno e Deus nos disse que ali se estava aquele que era o governador espiritual do nosso planeta e era o eleito, era o seu filho eleito. Então até o próximo vídeo, que Jesus nos abençoe.